saudar todos os vereadores presentes, saudar ao público que nos acompanha nos plenários da casa, saudar todos os nossos queridos ouvintes que semanalmente, às terças-feiras, acompanham a sessão pela TV Câmara e pela Rádio Web Câmara. Sejam todos bem-vindos. Convido, neste momento, e saudando os vereadores presentes, vereador Marcelo Bezerra, vereador Jorge dos Anjos, vereador Antônio Marques, vereador Nicinho, vereador Ramon Moreira e vereador Nicodemos Costa. Convido neste momento o vereador Ramon Moreira para auxiliar a mesa na função de secretário. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Bananeiras, declaro aberta a sessão ordinária de número 2250 da Câmara Municipal de Bananeiras. Convido o senhor secretário para a leitura bíblica. Leitura bíblica, presidente, está no livro dos Salmos, capítulo 21, versículo de 1 a 2. O rei se alegra na tua força, ó Senhor, como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração, e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Convido o senhor secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão de número 2249 da Câmara Municipal de Bananeiras, sessão ordinária, aos 14 dias do mês de maio de 2019, realizou-se a sessão ordinária de número 2249 da Câmara Municipal de Bananeiras, sob a presidência do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Estiveram presentes os vereadores Antônio Marques Batista, Douglas Andrade da Costa, Gilson Rosário da Silva, Jorge da Silva dos Anjos, José Marcelo Bezerra da Silva, José Nicodemos da Costa, Lenilson Pereira de Souza, Paulo Rocha de Lima, Pedro Batista de Andrade Filho e Ramon Moreira de Lima. Às 17 horas, o senhor presidente declarou, sob a proteção de Deus do povo de Bananeiras, aberta a sessão, determinando que fosse efetuada a leitura bíblica, a qual se encontrou no livro de Mateus, capítulo 7, versículo de 1 e 2. Em seguida, o senhor presidente determinou que fosse efetuada a leitura da ata da sessão anterior, a qual, após lida, foi aprovada por unanimidade. Logo após, determinou a leitura das correspondências e das matérias do expediente, requerimentos número 90, 91, 92 e 93, /2019, de autoria do vereador Gilson Rosário da Silva. Retornando à presidência, o senhor presidente facultou a palavra e, não havendo quem quisesse fazer uso da mesma, o senhor presidente colocou em discussão as matérias da ordem do dia e, não havendo matérias para a ordem do dia e nada mais a tratar, o senhor presidente declarou, sob a proteção de Deus do povo de Bananeiras, encerrada a sessão, determinando que fosse lavrada a presente ata, a qual segue devidamente assinada após sua aprovação, sala das sessões da Câmara Municipal de Bananeiras. É a ata, presidente. Em votação, a ata da sessão anterior. Registro quórum para votação. Manifestação do vereador Ramon Moreira. Não, eu só pedi à secretaria para rever, porque diz aqui o seguinte. Em seguida, o senhor presidente determinou que fosse efetuada a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi lida e aprovada. Aí, retornando à presidência, o senhor presidente facultou a palavra. E não havendo quem quisesse fazer uso. E eu só para registrar que eu usei da palavra na última sessão, presidente. Na ordem do dia? Na ordem do dia? Na verdade, a Albanísia, que é representante na secretaria, disse que é o resumo. Mas no resumo tem que constar que houve fala, né? Até porque nós estaríamos resumindo algo divergente com o que está na ata, só para fazer o registro. Mas aí eu pergunto, Vossa Excelência, falou na ordem do dia ou no tema livre? Então aí está falando na ordem do dia. Ok. Né? Aí tá. Em votação, vereador que for favorável permaneça como se encontra. Ata aprovada por unanimidade. Convido
o senhor secretário para a leitura do nosso expediente. Expediente do dia. O expediente do dia, presidente, é um requerimento 94/2019, solicita ao DR empenho no sentido de viabilizar a instalação de rotatória na PB 103, no trecho que liga ao bairro da o bairro da Xando Lindolfo e Solânia, via sítio Xande Cumbeba, de autoria do vereador Ramon Moreira de Lima, presidente. É o expediente. Eu já vejo que o vereador Nicinho tomou um novo assento, ficou até melhor aí na bancada mais na frente. Inclusive, lhe convido, quando quiser, poder tomar os assentos à sua frente também. Fique à vontade e seja muito bem-vindo. Mais perto, né, vereador? Comunico que na próxima quinta-feira acontecerá um encontro dos secretários de saúde da região aqui na Câmara Municipal, né? E com alegria nós os receberemos para tratar de assuntos importantes para a saúde pública de nossa região. Então, fica aí registrado e a presença dessa reunião do núcleo de trabalho da região de saúde que a nossa cidade faz parte. Declaro aberto o tema livre e convido o vereador Nicodemos Costa para fazer uso da palavra pelo tempo regimental. Boa noite, senhoras e senhores, excelentíssimo presidente Kilson Dantas, em nome de quem cumprimento toda a mesa, os demais vereadores, na pessoa do jovem vereador Nicinho, e a todo o público que nos honra com o carinho aí da sua audiência, da sua presença na pessoa da professora ambientalista, geóloga, líder estudantil Kércia Mello, ela que está ali, não é? E quer dizer que é uma satisfação subir esta tribuna por inúmeros fatores. Inicialmente eu quero parabenizar a todos, registrar aqui de público meus parabéns a todos os segmentos que fazem o Campus 3 da UFPB de Bananeiras e também o Colégio Agrícola, assim como também o pessoal lá da Escola do Carmelo, que fizeram uma articulação muito bonita. E Bananeiras teve um dos dias que a gente precisava ver muito mais vezes e nunca mais a gente tinha visto. Um grande movimento em defesa da educação superior, porque a educação é o que nos garante um futuro melhor, não é? E, claro, teve aqui também muitos professores, muita gente aqui do Sindicato dos Professores de Bananeira, dos servidores, não é? E muitas pessoas que entendem a importância da educação superior. Eu compareci, o vereador Ramon Moreira esteve lá também. Então, foi um grande ato democrático, de forma pacífica, educada, como é de se esperar da nossa juventude, do nosso povo, em defesa do que define o futuro. Só a educação superior é capaz de botar o filho da empregada e o filho da patroa para disputar uma vaga dos melhores empregos que existe nesse país. Nenhum outro modo de ensino é capaz de fazer isso, não é? Então, por isso que as nossas universidades precisam ser tratadas com carinho. Para se ter uma ideia, inclusive, ao mesmo tempo que o nosso presidente chama os nossos estudantes de idiota, porque vão para a rua lutar pelo que ele não tem, que é a educação, parecia piada, parecia que era para gozar da cara dos brasileiros. A Alemanha, que consegue atender a todos os seus jovens, desde a graduação até a pós-graduação, inclui a todos na universidade pública, e que é um berço das tecnologias na Europa, entende que não foi tão longe quanto gostaria e resolveu ampliar
em mais quase 3 bilhões de euros o orçamento só para as universidades, sem contar as outras modalidades de ensino lá da Alemanha, por entender que o futuro do seu país depende do ensino superior de qualidade, não é? Eles não se contentam com o que já tem. Aí vem o Brasil, na situação deplorável que tem, que mesmo juntando com universidade privada, com tudo, não inclui nem 20% dos seus jovens no ensino superior. Aí, para nossa surpresa, vem um presidente que aí tem esse comportamento aí que a gente não entende, precisa explicar. Isso é uma coisa, eu acho que esse cidadão é de outro planeta, porque não é possível. E aí, para nossa surpresa, vem o presidente querer cortar 30% dos recursos das universidades. Sinceramente, isso só acontece no Brasil, porque nunca vi em nenhum outro canto do mundo. Ainda bem que em todo o Brasil o povo se levantou. Até em São Paulo, que quase fechou com ele, São Paulo também se levantou. E para minha surpresa, muitos, mas muito mesmo, que inclusive tinham votado e apoiado eles, mas que começa a cair na real, que se enganou. Que é uma coisa que pode acontecer, normal da democracia. A gente pode acertar e pode errar em uma eleição. O que a gente não pode é permanecer no erro. E graças a Deus, a parte que não é doente está caindo na real e está largando esse governo, porque não é possível um negócio desse. O presidente ataca de todo jeito, ataca cortando recursos da educação, quer nos atacar negando o direito à aposentadoria do professor, daquele coitado que vive na miséria, que muitas vezes não consegue pagar previdência de nenhuma forma e no fim da vida vai atrás de um PPC. O presidente só quer dar R$ 400. E para piorar, também mexer com o agricultor que sofre o pão que o diabo amassou, além das injustiças cometidas com as mulheres, não é? Então, ao mesmo tempo que não tem coragem de mexer com os poderosos, não é? Enquanto nos Estados Unidos, que é um país que ninguém duvida que é capitalista, o grande empresário que tem bilhão na conta paga 40%, até 40% de imposto sobre fortuna. Aqui no Brasil, nem sequer se paga ainda esse imposto. E sobre herança, só no Ceará, que tem uns políticos de melhor qualidade, é que você consegue cobrar o máximo que a Constituição permite, que é 8%. Porque nos outros estados, inclusive no falido Rio Grande do Norte, no falido Rio de Janeiro, só cobram 4% do imposto sobre herança. Então veja, você tem um governo que se acovarda na hora de mexer com quem tem acima de 2 milhões na conta, mas que tem muita garra, muita coragem quando é para mexer com nós, que não sabemos o que é ter essas fortunas na conta, não é? Embora sejamos a grande maioria dos brasileiros. E aí é a pergunta que se quer fazer. Afinal, é para se eleger com o voto da maioria para governar com a maioria, para a maioria, ou para governar para as 10 mil famílias mais ricas do Brasil, que detêm 43% das riquezas, né, de todo o país? Essa é a grande pergunta e eu não sei qual é a dificuldade que se tem de compreender isso aí, né? Mas é isso. O governo mexeu com quem não devia. Já vinha mexendo com muita gente que não deveria mexer. E mexeu, e xingou, achincalhou os estudantes. E agora que se aguente, porque esse é só o começo do fim e eu não tenho dúvida que esse governo cai mais cedo do que o que Collor caiu. E voltando aqui para a cena em Bananeiras, tá aí, não é? É o que acontece com o prefeito, né? Hoje a gente foi surpreendido lá na página do Tribunal de Justiça da Paraíba, uma condenação onde o prefeito tem que indenizar o desembargador que nem sequer pegou processos dele para julgar, pois não era da sua alçada, não é? Mas mesmo assim, o senhor prefeito, no ato de desespero, mesmo sendo advogado, parece que esqueceu do que aprendeu na faculdade. Eu acho que ele deve ter estudado na Universidade de Bolsonaro, no mesmo colégio. Então, foi achincalhar os representantes da Justiça da Paraíba e está aí a condenação, né? Então,
que sirva de lição que quando a gente se sente contrariado por uma decisão do Poder Judiciário, se responde nos autos, provando por A mais B que a gente tem a razão e que quem nos acusa é que está errado. E não achincalhando quem quer que seja, promotor, promotora, juiz, desembargador, como fez o senhor prefeito. Então, que fique a lição, né, para quem ainda não sabe como é que se encara o Poder Judiciário. Ao meu ver, com respeito. Não foi o que a gente viu de quem mais devia dar exemplo em Bananeira, que é o chefe do Poder Executivo Municipal. Então, era isso. E ainda finalizando, né, dizer que é impressionante. Lamentavelmente, hoje, Baixa Verde chora a perda de um jovem da comunidade, como muitas famílias em Bananeira já chorou perda de seus parentes, por conta da baixa educação que muitos de nós têm quando está no trânsito. Todo mundo sabe que deve usar capacete, pois o para-choque do motoqueiro, quando cai, quase sempre é a cabeça. E a cabeça não aguenta pancada. Eu digo, para concluir, infelizmente, após ficar quase 48 horas em coma, você vai mais um jovem, não é? Lamentavelmente, andar de forma irregular e muitas vezes até com álcool no sangue, bota em risco a vida de muita gente. E agora com o celular, que é outro inimigo da direção, não é? Então é isso. Vamos ter cuidado, porque a vida não compra na farmácia. Então, obrigado a todos pela atenção. Com a palavra, o vereador Ramon Moreira. Registrar a presença do padre João, lá do Distrito Tabuleiro, inclusive convidá-lo para fazer parte da nossa mesa. Palavra, Ramon Moreira. Senhor presidente, senhores vereadores, saudar o reverendo Padre João, da área pastoral do Tabuleiro, saudar a todos os presentes na nossa sessão e também a quem nos acompanha através das mídias sociais da Câmara Municipal. Senhor presidente, eu levantei a questão do trânsito por várias oportunidades nessa tribuna. Por diversas ocasiões eu aqui me posicionei pela organização do nosso trânsito. Já me posicionei pelo uso do capacete na área urbana da cidade e dos distritos. E vários desses posicionamentos, eles são públicos. Muitas vezes, além da tribuna, eu os levo para os programas de rádio que eu participo, para as notícias que são divulgadas através do nosso mandato para os portais de notícia. E foi após uma iniciativa nossa, um requerimento nosso e também de tantos outros companheiros vereadores. Eu lembro do vereador Antônio Marques, já nessa legislatura do vereador Pedro Batista, do vereador Bill, enfim, de todos os vereadores, o trânsito sempre foi uma das questões primordiais no exercício do mandato. Fruto dessas nossas cobranças, várias ações foram realizadas pela gestão pública. Já houve um ordenamento do trânsito na nossa rua principal, ao invés da mão dupla, hoje é uma mão única, e isso tem ajudado consideravelmente o nosso trânsito. Basta que nós imaginemos como seria o trânsito se essa principal hoje fosse mão dupla. Enfim, são várias alterações que foram feitas, que no final surtem efeito muito positivo para todos nós que precisamos nos locomover no centro da cidade de Bananeiras. Mas ultimamente, senhor presidente, e eu tive a oportunidade de levar esse assunto até o prefeito Douglas, inclusive ao lado de Vossa Excelência, nós temos uma alteração no centro da cidade, que é para retirar
é o estacionamento permanente. O estacionamento passou a ser rotativo, de 10 minutos. Até porque antes existia estacionamento em fila dupla, em alguns momentos até fila tripla, o que congestionava o trânsito de Bananeiras. Mas agora, senhor presidente, a cidade ela é feita para as pessoas, para o povo. E hoje não dá mais para pensar povo sem transporte, seja moto, seja carro, enfim. E temos recebido inúmeras reclamações dos comerciantes do centro da cidade e podemos também atestar um certo esvaziamento das ruas e dos pontos comerciais no centro de Bananeiras. De modo que eu sugeri ao prefeito Douglas Lucena, inclusive ao lado de Vossa Excelência, e volto a fazer esse pedido da tribuna da casa, para que o prefeito sente com os comerciantes, com a Guarda Municipal, com representantes da nossa Câmara, para que nós tenhamos a possibilidade de ouvir uma proposta por parte do comércio. Porque é algo que tem sido generalizado, eu conversei com vários dos comerciantes da rua Coronel Antônio Pessoa, inclusive passa a impressão de que estamos num dia de feriado. É bem verdade que a organização era necessária. Se nós voltarmos o vídeo, a fita, para 15 dias atrás, era algo realmente muito desorganizado. Agora nós já temos o mínimo de organização, o trânsito está fluindo muito bem, é verdade, mas em detrimento do prejuízo da área comercial da nossa cidade, e seria importante que nós ouvíssemos os comerciantes. Quando eu falo nós, eu falo enquanto gestão pública, serviço público, e essa ação deve ser realizada por parte da prefeitura, para que nós encontremos uma saída que seja bom para a organização do trânsito, seja bom para o nosso comércio e seja bom também para as pessoas que precisem trafegar naquela área. Então, feito esse meu pedido, presidente, eu reforço da tribuna da casa, tenho sempre um posicionamento muito definido, não fico em cima do muro para agradar quem quer que seja. Esse é um pedido que eu já fiz pessoalmente ao gestor e agora faço também da tribuna da Câmara para que Vossa Excelência, como representante da nossa casa, possa conduzir. Eu ouço com satisfação o vereador Bildo Tabuleiro. Bom dia, boa noite a todos. É verdade, Ramon, porque eu mesmo presenciei várias vezes ali, até uma ambulância do SAMU tentando socorrer uma pessoa e não podia passar porque os carros era 3 filas e uma ambulância, a sirene ligada, querendo passar e não podia passar. Hoje a gente vê ali é um vago, né? É um vago ali. Assim, reclama muito porque os transportes alternativos, né, que vem aqui onde era aqui a padaria de Inácio, estão ali agora naquele setor. Mas ficou muito bom o trânsito ali no centro. Só é ruim porque os comerciantes estão reclamando muito, né? Mas que os carros da feira que vai para Solônia, o motorista não vai para dentro da feira com os carros. Eles vão e deixam o pessoal lá, o pessoal anda lá mais de 300 quilômetros andando, mais de 300 metros andando e volta lá para o carro, né? Anda muito. Por que aqui Bananeira não pode sair dali para aqui, para essa praça aqui, onde, ali perto onde era a padaria de Inácio? Então ficou muito bom o trânsito. Agora, se for para fazer uma reunião com os comerciantes para ver a situação, que seria bom. Agradeço a parte, vereador. Eu agradeço, vereador Bill, e são esses os meus pontos de partida para o debate, vereador Bill. É reconhecidamente verificada a melhoria do trânsito, mas nós temos também que ouvir a principal rua comercial da nossa cidade, os representantes, as pessoas que estão no dia a dia, gerando emprego, gerando renda, mantendo as suas famílias com a atividade comercial, e o trânsito deve, de toda forma, de certa forma, servir também para o atendimento de todos, inclusive das pessoas que desempenham atividade comercial. Ouço o vereador Nicodemos.
Primeiramente, saudar o Padre João, né? Que assume aí a área paroquial aqui da região do Tabuleiro. E dizer, vereador Ramon Moreira, que Vossa Excelência é feliz quando fala da necessidade de ouvir uma proposta da parte dos comerciantes. Algo que deveria ter acontecido até antes da elaboração do projeto que veio para essa casa, estabelecendo essas medidas que está sendo colocada em prática lá, não é? Mas ainda estamos em tempo de corrigir eventuais erros e é salutar ouvir os poucos empreendedores e comerciantes que têm a boa vontade de apostar na nossa cidade. E o que a gente puder fazer para facilitar as coisas para eles, melhor é, até porque já são poucas as fontes de geração de emprego e renda que tem em Bananeiras. E se os poucos que tem a gente não levar em conta, vai ficar muito difícil, ainda mais num tempo desse, que está tão difícil conseguir uma oportunidade de trabalho, não é verdade? Então é isso, pode ter certeza que conta com o vereador Nicodemo nessa luta também. Presidente, para concluir, é importante que o trânsito, como já falei, melhorou. Nós temos um centro que agora todos conseguem passar com facilidade, mas nós temos que ter uma cidade sustentável. Não adianta termos um trânsito que você consiga passar muito bem, se isso traz prejuízo ao comércio. Então, nós temos que ter a sustentabilidade no centro da nossa cidade e nas ações que são desenvolvidas. Muito obrigado, presidente. Boa tarde. Transfira a presidência ao vereador Marcelo Bezerra. Convido o vereador Kilson Danta para fazer uso da palavra, pelo tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanham em mais uma sessão ordinária da Casa Dom Bezerra, saudar o Padre João, que atua na região do Tabuleiro, dizer da alegria de poder participar em mais uma sessão ordinária da Casa do Povo. E, numa fala rápida, colegas vereadores, registro que a Casa reuniu no último dia 16 os garis de nosso município para, em uma audiência, ouvi-los as reivindicações daquela categoria e onde, como nós já requeremos, algumas reivindicações já é fruto exatamente de trabalho legislativo. Nós já apresentamos alguns requerimentos nesse sentido. EPIs, programação de férias, PCCR da categoria. Então, são assuntos que o parlamento já encaminhou. E nós, que fazemos uma política enxergando o futuro, as condições reais e projetando para médio e longo prazo, nós não podemos tomar decisões imediatas sem verificar os impactos que causarão com o tempo. Então, toda decisão tem que ter um mínimo de estudo para entender o impacto com 20 anos, para os próximos 20 anos. É o caso que hoje acontece a nível de Brasil da reforma da Previdência. Não podemos tomar decisões por tomar sem fazer um estudo de médio e longo prazo. Então, fizemos esse registro, no final tomamos um café da manhã com a categoria e foi um marco para o parlamento, foi um marco para o povo de Bananeiras, para os garis de nosso município, por termos ouvidos. Mas ouço em uma parte o vereador Ramon Moreira. Presidente, parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa pioneira de trazer a essa casa. Eu fui presidente da casa por 2 anos, seguido o vereador Guga,
seguido também do presidente Douglas Andrade. E eu confesso a Vossa Excelência que desconheço, seja da minha parte, seja dos demais companheiros, a presença de todos os garis para comemorar o seu dia num café da manhã na Casa do Povo. De modo que Vossa Excelência foi muito feliz nessa iniciativa. Eu confesso que não tive a possibilidade, vereador Nicinho, de chegar a tempo, mas ainda cheguei a casa e o café já tinha encerrado, de modo que eu não pude participar, mas louvável e muito feliz a iniciativa de Vossa Excelência, que não é somente a vossa pessoa que presta essa homenagem, mas os vereadores e a população de Bananeiras representadas no voto de cada um, que aplaude o trabalho que é desenvolvido pelos nossos garis. Parabéns a Vossa Excelência. Presidente. Ouço o vereador Antônio Marques. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizá-lo pela atitude em homenagear os garis. Lamentavelmente, aqui nesta casa, inúmeras vezes, eu pedia, de forma regimental, que voltasse o café matinal que era oferecido aos garis logo na manhã, antes de começar o trabalho. Então, sabemos que o dia das mães é todo dia, dia dos pais é todo dia, dia do funcionário público todo dia, dia do gari é todo dia. Então, que esta atitude de servir o café da manhã sirva de incentivo para que o excelentíssimo senhor prefeito repense o retorno do café que era destinado aos garis, certo? Sabemos que a primeira alimentação é que sustenta o organismo pelo dia. Então, mesmo assim, meus parabéns, excelência. Agradeço a participação. Presidente. Ouço o vereador Nicodemos Costa. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa, porque a categoria dos gari, em quase todas as prefeituras, do ponto de vista da remuneração e da condição de trabalho, quase sempre é a mais desvalorizada. No entanto, deveria ser uma das categorias mais valorizadas. Graças à existência dos gari, é que as grandes doenças como as leptospiroses, hepatites e outras doenças extremamente agressivas que consumiu tantas vidas nesse Brasil afora, deixaram de existir, não é? E como resultado, nosso povo ganhou mais qualidade de vida. Então, não é um profissional qualquer, é um profissional tão importante quanto o médico que atende no hospital, porque a contribuição dele, do trabalho dele, depende também a nossa saúde. E finalizando, só dizer que a gente precisa que nesse momento do Dia do Gari, por exemplo, que se torne um grande movimento de luta para os gari. O gari em Bananeira ainda é pouco valorizado. Para se ter uma ideia, enquanto em outra cidade como Solânia tem anuênio, aqui não tem. Enquanto lá o vencimento já chega a R$ 1.100, aqui em Bananeira ainda está R$ 937, e a insalubridade é apenas R$ 93, enquanto Solânia paga R$ 381. Então, a gente precisa fazer justiça a esse profissional que é tão importante para a saúde do nosso povo. Obrigado, presidente. Agradeço o vereador Nicodemos e lamento que Vossa Excelência utiliza o espaço para fazer mais uma vez comparação entre quem é regido pelo regime próprio do município e quem toma por base a lei seletista, né? Então, o pessoal de Solânia, ele toma por parâmetro as normas do funcionário, do trabalhador privado, quando se diz respeito à periculosidade e insalubridade. Então, nós temos a legislação própria e caberá ao senhor, que é legislador, fazer a avaliação necessária. Mas, um outro assunto que me chama a atenção, e aí
já finalizando, senhor presidente, faltando 3 minutos, sobre o trânsito. Não poderia deixar de registrar aqui, inclusive, meus parabéns por o trânsito, vereador Bill, em Bananeiras, numa área de aproximadamente 300 a 400 metros, que há muito tempo a população cobrava medidas e providências. E alguns, é lógico que toda medida, toda ação tem uma reação. Alguns talvez não concordem. Mas a atitude, a ação que está sendo feita no trânsito merece nossos aplausos. Porque hoje você pode transitar, se você precisar ir em qualquer comércio, você pode parar, se for rápido, dentro do tempo determinado pela legislação local, pelo que determina as normas. Você pode parar, pode entrar numa padaria, pode ir num banco, dentro do que determina. Agora, nós temos que entender que o nosso centro é pequeno. Nós temos aqui na frente da Câmara Municipal um espaço grande na Avenida João Pessoa, na Avenida Canal, nas proximidades do antigo Colégio das Freiras. Nós temos espaço lá para se estacionar. Porque em Bananeiras, exclusivamente em Bananeiras, as pessoas têm que parar dentro do comércio para poder comprar. Não é possível. Aí reclamam que está deserto o centro. Não, Antônio Marques. Eu estive na feira de Solânia, eu estive em Belém, para fazer uma avaliação, porque fizeram uma fala dizendo que estavam prejudicando a feira e o comércio. Esse período, que compreende o meio do mês, não circula dinheiro. Por isso que o comércio fica, não circula dinheiro. Agora deixe o Bolsa Família iniciar o pagamento, a aposentadoria rural iniciar o pagamento, o Estado, o governo federal e o município fazer o pagamento para ver se o comércio todo não vai receber. Vai, gente, vamos analisar, vamos esperar para a gente fazer uma avaliação após esse período. E aí, atendendo o vereador Ramon Moreira, atendendo o comércio local, nós faremos sim uma reunião, se necessário for, para fazermos uma avaliação. Mas aguardemos. Eu acredito que se está com uma diminuição na frequência de consumidores no comércio local, não é em virtude do trânsito não, vereador Bill. É por ocasião que não existe dinheiro circulando. Vamos aguardar e esperamos que tudo seja concretizado. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Kilson Dantas. Finalizado o nosso tema livre, declaro aberta a ordem do dia e convido o vereador Ramon Moreira, secretário, neste momento, para fazer a leitura. Ordem do dia, requerimento número 90/2019, solicitando à Secretaria de Saúde do município informações sobre o número exato de crianças que nasceram em nosso município de 2013 até a presente data, juntamente com a relação nominal por localidade dessas mães que tiveram seus filhos em Bananeiras e fizeram o acompanhamento do pré-natal nas unidades responsáveis do município, de autoria do vereador Gilson Rosário. Requerimento 91/2019, solicitando o secretário de Educação do município informações relacionadas aos alunos matriculados nas escolas da rede pública do nosso município, seguindo o que se pede abaixo. Informar a quantidade exata de alunos por escola. Segundo, informar a quantidade exata de alunos por turno. Terceiro, informar a quantidade exata de alunos por série, de autoria do vereador Gilson Rosário da Silva. Requerimento número 93/2019, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, pedindo para que seja empissarrada a estrada que liga o conjunto Major Augusto Bezerra ao sítio Lagoa do Matias, beneficiando também as comunidades de Goiamunduba e Estivas, de autoria do vereador
Gilson Rosário. É a ordem do dia, presidente. Feito a leitura da ordem do dia e lido pelo vereador Ramon Moreira de Lima, regimentalmente nós iremos à votação. Em discussão, os 3 requerimentos. Não havendo quem queira discutir. Em votação, vamos votar individualmente o requerimento 90/2019. Aquele vereador que for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Em votação, o requerimento 91/2019. Aquele vereador que for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Em votação, o requerimento 93/2019. Aquele vereador que for favorável, permaneça como se encontra. Requerimentos aprovados, ambos de autoria do vereador Gilson Rosário da Silva. Não havendo mais matérias na ordem do dia, e já aproveito a oportunidade para justificar as ausências do vereador Pedro Batista de Andrade, Douglas Andrade da Costa, Gilson Rosário e Paulo Rocha de Lima, os 4 vereadores que não puderam estar presentes. E informo, inclusive, que, como relatamos algumas sessões anteriores, ambos terão que apresentar justificativa escrita de porque não puderam participar da presente sessão. Então, é uma medida da mesa e que tem sido atendida por todos os vereadores. Não havendo nada mais a tratar, declaro em nome de Deus e do povo de Bananeiras encerrada a sessão ordinária de número 2250 da Câmara Municipal de Bananeiras. Tenham todos uma boa noite.